Jurandir? Eu não vou nem estimular, que já está bom. Obrigado, Amanda. Obrigado, pessoal que participou aqui da Batalha de Rimas. Muito legal, eles que estão na Praça da Alcide Jurandir, no bairro da Cremação. Então, todo mundo convidado a valorizar, né, o trabalho dessas pessoas que são realmente muito criativas. É muito interessante observar, né, Fábio? Boa sorte para todo mundo que vai participar, que sejam escolhidos os melhores. Valeu, Amanda. Obrigada a todo mundo aí na praça que participou. Tô passando na liberal. Vamos agora com o esporte. Carlos Ferreira. Bom dia novamente, Ferreira. Bom dia, Márcio Lins, o rei das rimas ruins. Olha aí, ele ficou treinando ali, né? Ele é uma figura, Ele né? já veio humilhando, E né? a Fábia Cepeda, eu estou até agora tentando, da rima azeda. Ai, Ferreira. Deixa de besteira, seu Carlos Ferreira. Vamos lá. Futebol. O Remo, que ganhou do Operário no último fim de semana, que alcançou a 5ª posição na Série B do Campeonato Brasileiro, agora está com todo o foco voltado para o Atlético Paranaense e a ideia é voltar ao G4 da competição. O Leão Azul joga no próximo sábado em Curitiba. A vitória do Remo sobre o Operário no último domingo teve um grande significado. Não só pela equipe voltar a vencer depois de 3 rodadas, mas também pelo comportamento dos jogadores depois da saída do técnico Daniel Paulista, que deixou o clube para comandar o esporte. Mostra a nossa força, mostra que a gente está unido, mostra a diferença que a gente vem fazendo no início desse campeonato. A gente sabe que tem muita coisa ainda para acontecer, mas o nosso time segue com o mesmo foco, segue olhando para o acesso. A vitória diante do Fantasma levou o Leão para a 5ª colocação com 20 pontos, mantendo o time na parte de cima da tabela. E tem um fator curioso também. Coincidentemente, o Remo vai encarar outra equipe paranaense na próxima rodada da Série B, o Atlético, na Arena da Baixada. Levando em consideração o retrospecto contra equipes do estado do Paraná nesta competição, o Leão tem sido uma pedra no sapato. Além do Operário, os azulinos já haviam vencido o Coritiba. E diante do Furacão, a expectativa é sair com os 3 pontos mais uma vez. A gente está no bolo, a gente está brigando parelho com todos aqueles que estão na parte de cima da tabela, então a gente precisa fazer um bom jogo, a gente precisa trabalhar, ver o que foi feito de bom e o que foi feito de ruim nesse jogo, para que a gente possa acertar e possa fazer um grande jogo no sábado e sair com a vitória. Contra o Atlético, o volante Caio Vinícius pode ser a novidade. Recuperado de lesão, o jogador já vem treinando com o restante do elenco. A partida também pode marcar a estreia dos novos contratados, como o zagueiro Kaique Almeida e o volante Freitas, emprestados pelo Fluminense, e o atacante Marrone, ex-Vasco da Gama. Bom, a reportagem mostrou aí os novos contratados do Remo. Eu vou mostrá-los novamente já com as cores do Clube do Remo, já vão surgir aí na tela. Os 3, que o Freitas é o primeiro, nem havia nenhuma badalação em torno dele, um atleta em início de carreira, está buscando espaço no mercado. Então, o primeiro da esquerda para a direita, ao centro o Marrone, que é o atacante, Freitas é meio campo, o Marrone é atacante, e o outro lá é o Kaique Almeida, zagueiro, 20 anos. O Kaique, veja só, as atenções estão voltadas para o Marrone, porque o Marrone teve um belo começo no Vasco, passou pelo Atlético Paranaense, um jogador que já tem uma historinha formada, né? 26 anos. Mas o Kaique é um jogador a ser observado aí nessas contratações do Remo. É o último da direita, né? É o último, exatamente, ali. Eu ia falar de Cavanhaque, mas tem 2, né? Então, mas o Kaique, porque a multa rescisória dele no Fluminense, o contrato dele no Fluminense é até 2027. A multa rescisória dele é de 50 milhões de euros. Nossa. Só para você ter uma noção.
o jogador precisa ser uma grande promessa, no mínimo, Sim, né? claro. Ele só fez um jogo no time profissional do Fluminense, esteve por último no futebol da Inglaterra, voltou e agora tem essa oportunidade no Clube do Remo. Qual é a ideia do Fluminense? Botar para jogar. Tem potencial? Sim. Precisa jogar. Jogar uma Série B é uma bela vitrine, né, para um jogador que está sendo preparado pelo Fluminense. Por isso, eu aposto que o Kaique vai ser a grande das três, a grande contratação aí. Bem interessante. Muito bem. Boas contratações do Remo aí para essa Série B. E o Paysandu, Ferreira? Espera aí que a gente tem que falar sobre técnico do Remo Sim, também. verdade. Como é que está a situação? Questão de técnico. Está formada a expectativa criada pelo Marcos Braz de anúncio hoje do nome do novo técnico do Clube do Remo. O nome que vinha sendo comentado, e eu falei inclusive ontem aqui, que seria o nome com maior potencial para vir a ser o técnico do Remo, seria o Maurício Barbieri. Acho eu que ainda é. Mas ontem o Remo botou nos noticiários um outro nome, que para mim está dentro de uma estratégia. Antônio Oliveira. Antônio Oliveira é um português que teve um trabalho muito bom no Cuiabá, na Série A do Campeonato Brasileiro. Se destacou no Cuiabá, foi contratado pelo Corinthians, não teve sucesso no Corinthians e era o técnico do Sport Recife no início do campeonato atual. Ele foi demitido pelo Sport e o Sport veio buscar o Daniel Paulista. O Antônio Oliveira abriu negociações com o Clube do Remo. Pode ser uma estratégia da seguinte forma: surgiu o Antônio Oliveira, aí o Maurício Barbieri já pode, de repente, flexibilizar um pouco mais dentro das suas negociações com o Remo, se tiver interesse em vir para o Leão Azul. Então, pelo cenário, eu estou imaginando que esse técnico, que provavelmente vai ser anunciado hoje pelo Clube do Remo, está entre o português Antônio Oliveira e o Maurício Barbieri. Enfim, são as estratégias que fazem parte, né, desse momento de definição, né, Ferreira? E, de repente, pode surgir um terceiro nome que nada tem a ver, né? E que também possa fazer parte de estratégias no Remo para ter essa definição aí. Agora sim, vamos falar de Paysandu. Bom, no Paysandu, o último dia da janela de transferências, né, último dia para as contratações, foi pródigo no Paysandu. O Paysandu apresentou novos reforços e entre eles está Thiago Heleno, que já está no clube há alguns dias e finalmente foi, dentro daquela cerimônia que o clube promove, né, apresentado como atleta bicolor. Para quem queria a contratação de um nome experiente, aí está. Aos 36 anos, Thiago Heleno é o mais novo zagueiro do Paysandu. Nas últimas 9 temporadas, esteve no Atlético Paranaense. Por lá foi bicampeão da Sul-Americana e tetra-estadual. É um jogador que tem o respeito da torcida, mas que estava afastado do elenco desde o início do ano e saiu do Furacão envolto em uma polêmica com o presidente Mauro César Petralha. E ano passado foi uma temporada muito difícil, né? O clube tinha alguns objetivos e acabou não alcançando nenhum, né? E o presidente optou por não utilizar, né? Porque ele achava que tinha que mudar e porque nós jogadores que é os mais experientes, né? Que tinha eu, tinha o Pablo, tinha o Fernandinho, o próprio Nicão. Ele achava que a responsabilidade era toda nossa de poder fazer com que o clube permanecesse na Série A ou até mesmo de ser campeão de alguma coisa, né? Então ele tirou suas próprias conclusões, achou que a gente não devia voltar ao clube e a gente só respeitou, mas dentro disso tinha um contrato para ser cumprido e tudo que foi pedido para fazer dentro desse contrato eu cumpri. Ao final do contrato com o Atlético, o caminho ficou livre para vir ao Paysandu. E ele já chegou sabendo o que irá enfrentar. Quando a gente teve o convite do Paysandu, que a gente sabia da situação, né? Mas também eu vim acompanhando alguns jogos e sei que precisa de ajustar alguns detalhes para poder, né, sair da situação que está. Né? E graças a Deus ainda só depende de nós hoje. Só depende do Paysandu, só depende das pessoas que trabalham aqui para poder sair da situação que está. Thiago Heleno ainda não jogou em 2025, mas estava treinando sozinho para manter a forma. A gente tinha uma meta para bater todos os dias e eu fazia alguns trabalhos à parte. Claro que não é o mesmo ritmo de quem está jogando, né? Que você só vai adquirir nos jogos, né? No treinamento diário, né? Com toda a equipe. Né? Mas o principal de tudo isso é que eu estou bem, estou feliz, né? E o momento do Paysandu faz com que o time precise de jogadores que estejam prontos para entrar em campo o mais rápido possível. Porém,
para ver o novo zagueiro em ação, o clube e a torcida vão precisar esperar um pouco mais. Contra o Atlético Goianiense, na 34ª rodada da Série A do ano passado, Thiago Heleno foi expulso e pegou 2 jogos de suspensão. Ele já cumpriu um no ano passado, mas ainda tem outro para cumprir nesta temporada e fica de fora do duelo de sexta contra o Botafogo de São Paulo. Desta forma, poderá estrear apenas na semana seguinte e está ansioso por isso. Faz 9 anos que eu não troco de time, né? Então, assim, tem sempre aquele friozinho na barriga, a gente sabe que é importante, né? Então, todo jogador sente isso e eu não sou diferente. Eu espero estar apto em condições físicas, né? Para poder, por mais que eu estava treinando, né? Alta condições físicas para poder ajudar o treinador o mais rápido possível. Quem sabe já na próxima semana estar participando de um pouco do jogo, ou na outra semana tá entrando um pouquinho mais. Então, assim, a gente vai conversar ali com o Claudinei, com toda a preparação, para que eu possa estar à disposição o melhor possível para poder estar ajudando. Pelo tempo que esse rapaz está em Belém, eu fico me perguntando por que ele não constou no BID antes e o jogo contra o Cuiabá já teria sido o segundo jogo da suspensão, né? Enfim, ele só agora está habilitado, então só agora ele vai cumprir a suspensão no jogo da sexta-feira contra o Botafogo de São Paulo. O Paysandu ainda não terá o zagueiro Heleno, o Thiago Heleno, que para mim é a grande contratação que o Paysandu fez. Pelo zagueiro e pelo líder que ele é, um jogador que deve somar muito nessa busca do Paysandu de reação. Agora, o pacote é grande, tá? Eu falei até que hoje eu faria aqui o VAR das contratações, né? Mostrei os 3 do Remo. Do Remo, o Marrone, que é o nome mais forte, esse ainda não consta no BID, ele ainda não está habilitado para jogar. No caso do Paysandu, está todo mundo habilitado e vai para a tela aqui, olha só, o pacote das contratações do Paysandu. O primeiro ali é o Anderson Leite. Somente ontem à noite ele foi confirmado. Aí, Diogo Oliveira, que estava jogando no Uruguai, o Anderson Leite vem do Guarani. Maurício Garcês, atacante, vem do Juventude, do Rio Grande do Sul, mas emprestado pelo Avaí. Denner vem do Anápolis. O Thiago Heleno, que nós mostramos, veio do Atlético Paranaense. Peterson veio do Juventude, atacante. O Wendel Júnior veio do Itabaiana, Sergipe. O Ronaldo Henrique, que é volante, veio do Avaí. Thalisson, zagueiro, é outra contratação de última hora. Zagueiro vem do Coritiba. E o Vini Faria, que vem do Brusque, Santa Catarina. Então, nós estamos mostrando aí praticamente um time. São 10 jogadores que o Paysandu contratou. Não é só, tá? Vou mostrar mais um aqui. Vamos para a segunda tela. Aqui nós temos... Eu vou começar pelo jogador que está ali com a camisa alviceleste, que é o Arthur Monteiro. O Arthur Monteiro é mais um estrangeiro no Paysandu. Ele é de Guiné-Bissau, mas já tem história aqui no Brasil. Ele foi do VF4 é Vitor Ferraz, que foi jogador do Águia de Marabá. Sim. Ele tem um projeto lá na Paraíba, tem um clube lá na Paraíba, e o garoto começou lá no VF4, depois foi para o Sport Recife, categoria de base, veio para o Paysandu, ainda para a base, tem 20 anos e jogou na partida contra o Cuiabá. Então, o Arthur Monteiro, eu estou identificando ali, que é volante. Os dois aqui, as duas figuras. Isso aqui repete uma história, né? O Claudinei, que é o novo técnico, e ao centro está o Felipe Oliveira, filho do Claudinei. Por que ele repete uma história? Porque nós já vimos aqui Edson Gaúcho e Edson Júnior, pai e filho. Nós já vimos Márcio Fernandes e Marcinho, pai e filho. Hélio dos Anjos e o Guilherme dos Anjos, aí, pai e filho. Marcelo Cabo e o Gabriel Cabo, pai e filho. Então, isso tem sido comum, se repete agora com Claudinei e Felipe Oliveira na comissão técnica do Paysandu. Muito bem, muitas novidades, vamos aguardar. Ferreira, agora times amadores, vamos lá. Quem pinta na tela é o Flamengo de Genipaúba, Santa Bárbara. Já avançamos com o Amazônia Futebol e Trabalho, lá de Castanhal. Está aí a galera da Amazônia.
Capapilândia, Afuá. Chegou o Santos de Icoaraci. O time dos Benditos, o vice da Copa de Aurora do Pará. Bom Sucesso, time Sessentão de Barcarena. Flamengo do Amparo, município de Portel. CRT 23 e Bom Sucesso, todos juntos na mesma foto, são de Benevides. Flamengo Sub-15 de Mojuí dos Campos. Que bom ter um time de Mojuí aqui. Fênix, Conjunto Catalina, capital. Primeiro tempo dos amadores. Agora... Chuva, gols. Vamos lá. Começando com o campeonato do COPM, Marquinhos no Dinamáquina. Aí deixando a marca. Mais uma vez. Avançamos com Juan, escolinha do Jailson lá em Cametá. Cobrança de falta e ele sai para comemorar. Mais uma vez o gol do Jailson. Cobertura, bola para a rede. Sávio Fonseca, Peladeiros da Assembleia Paraense, aqui na capital. Ele chama o goleiro para dançar, aproveita a quadra junina, né? E o goleiro entra na onda. Olha só como o goleiro vai para um lado, vai para o outro. Gostei dos muitos ângulos. É abusado o negócio. Arthurzinho é do T10 Esportes de Belém. Você viu e revê. Bola para a rede, goleiro voou em vão e a vovó festejou ali. Kleber Silva, do Hidrovias Barcarena, cobrança de falta. Observe a curva na bola e o goleiro perdido no lance. Sai aí a cobrança. Com toda a curva, a bola encontra exatamente o espaço onde a coruja dorme. Bola no ângulo. E o gol do Kleber Silva para o Hidrovias lá em Barcarena. Quem vem agora é o Davi. Davi do TJR10, Belém. Você vê que a jogada vai fluir. Aí vai sair a finalização. O goleiro vai tentar sair jogando. Perdeu. Goleirão. E o Davi não perdoa. Está aí o Davi para comemorar um gol do TJ10, TJR10, Belém. Um uniforme que lembra o Boca Júnior. Curica, do Triunfo do Mosqueiro. Olha só, ele recebe o passe, deita o corpo no ar para finalizar. Grande gol do Curica, do Triunfo lá Mas legal a do jogada Mosqueiro. do primeiro ali, ó. O drible merece destaque, sem dúvida. Né? Ele quase passa da bola, conseguiu fazer o gol. Vitor Cauã, da Escola Maria Deusarina Castanhal. Olha que golaço! Olha o voleio, com muito estilo. Vitor Cauã, Escola Maria Deusarina, jogos escolares lá em Castanhal, no ginásio Loyola Passarinho. Elberian, galera da pelada em breves. Sai da marcação e dispara o tiro, cruzado para a rede, mais uma vez. Os peladeiros e breves e o Elber Ian deixando a marca. O pingo é do Palmeiras, de São Domingos do Capim. E de cabeça, com toda a liberdade, ele vai conferir, olha só. Foi preciso, botou para a rede, trave de madeira, a proteção ali em torno do campo, tudo bem raiz, né? Bem característico do futebol do interior lá em São Domingos do Capim. Dudu do Paysandu no repá de futsal sub-12, sai o contra-ataque do Paysandu e o Dudu não perdoa. Tiro cruzado, tiro para a rede, futsal sub-12, repá e o Dudu deixando a marca. Chegou a vez do Marcelo Heleno, que já foi profissional, jogou no Paysandu, era zagueiro, agora é atacante do Triunfo, lá do Mosqueiro. Completou, botou para a rede. Kevin Lucas Escolinha é o Poço, São Domingos do Capim. Está aí ele marcando e comemorando para o rubro-negro lá de São Domingos do Capim. Fechamos, né? Fechamos. Ferreira, obrigada. Valeu. Tchau, Obrigado, tchau. Ferreira. Até mais. E a seguir, em Altamira, os buracos vêm. Voltamos com o esporte e voltamos, né, Ferreira, com os times amadores.
Eu já nem tento mais. Não. Desistiu. Vamos lá. Começando aqui com os Manos da Quebrada, Inhangapi. E avançando com Leão Barbarense Santa Bárbara. Os Galácticos, Modestos Galácticos, campeões da Copa de Aurora do Pará. No Estresse, FC, Bola Branca e Bola Preta, os dois times do Sem Estresse, Belém. Ponte Azul, município de Breves. Pedra Doida de Ananindeua. Inter de Litrão, que tal, Márcio? Inter de Litrão, Por que Bruno Ferreira? Breves. Que tal, Márcio, hein? Eu não entendi. Por quê? Que tal, Márcio? Curioso. Que tal, Fábia? A próxima vai para ela. Santa Maria, Tauarizinho Peixe Boi. Tô nem vendo, Fábia. Olha Tapanã, Belém. Veteranos de Santa Luzia. Que tal, Ferreira? Salvaterra. Veteranos. Que tal, Ferreira? Veteranos. Veteranos? Tem vaga. Vamos lá. E agora a gente vai a Breves, mas com futsal. O time de Breves, o Bregafó, está na semifinal da Copa do Brasil Legal. de futsal. Recebeu o Estrela do Norte de Manaus e aplicou uma goleada de 5-1. Aí vai ter o jogo de volta em Manaus 5-1. para definir quem vai à decisão da Copa do Brasil Maravilha. de futsal. Olha só, não à toa, a toda essa festa lá no município de Breves, com esse time que vai fazendo um enorme sucesso, eliminando adversários de diversas regiões do Brasil. Muito forte o futsal lá em Breves, com esse time do Bregafó, o que é muito bom Legal, a gente ver muito despontar uma força desse nível no interior do estado, né? O futsal que é muito forte no Marajó, Ferreira, e legal a gente ver o Bregafó se despontando. O Bregafó que tem uma origem do nome de uma festa, né? Que é Brega e Forró, por isso que é Bregafó. Então a gente pode dizer que o Bregafó colocou o time do Amazonas para dançar ontem, né? Você tirou daqui, mano. Exatamente isso. E o Estrela do Norte dançou de fato. 5-1 foi o placar. Em Breves, jogo de volta em Manaus. Legal. O Bregafó está bem encaminhado para virar finalista dessa competição, representando muito dignamente o estado do Pará. Breves, que também tem representante no Campeonato Paraense da Segunda Divisão, no futebol profissional, Olha aí. que é o Tapajós, absorvido por Breves, e agora é o Marajó, Marajó Tapajós, e está disputando uma vaga no campeonato estadual do ano que vem. Que tal? Boa sorte, né? Muito Quem bom, sabe, né? né? O time do Marajó na primeira divisão, né? Seria Exatamente. ótimo. Falou em futebol profissional, nós vamos ter o Remo no sábado em Curitiba contra o Atlético Paranaense, possivelmente já com um novo técnico. Há uma expectativa para um anúncio do nome ainda hoje. Vejamos, enfim, quem será o substituto do Daniel Paulista no comando do Leão Azul. E o Paysandu tem a estreia confirmada do técnico Claudinei Oliveira, sexta-feira, na Curuzu, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, dois times que estão na zona do rebaixamento. Então, imagina, o clima para esse jogo é clima de decisão. Vamos ficar de olho, né? As novidades no Paysandu e o Remo também com novidades anunciando o técnico novo, né? Olhos e ouvidos. Isso, todo mundo ligado. Valeu. Valeu, Ferreira. Obrigada, Até a Ferreira. próxima. Tchau, tchau. Olha só, Belém vai.